Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Everson Luiz Kloster, missionário xaveriano, e estou aqui junto com você no programa Com Fé Venceremos. Queremos meditar a Palavra de Deus, queremos fazer com que a Palavra de Deus produza frutos no nosso coração e na nossa vida. Vamos iniciar, antes de meditar, antes de entrarmos a fundo na Palavra de Deus, rezando, pedindo as luzes do Espírito Santo sobre nós, para que ilumine os nossos corações, para que ilumine os nossos entendimentos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu te convido a pegar a Palavra de Deus. Vamos meditar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é fonte inesgotável de vida. É o próprio Deus que vem falar ao nosso coração, que gera no nosso coração vida, que gera no nosso coração esperança. Se você tem a Palavra de Deus aí próximo de você, pega junto comigo no Evangelho de São João. Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 35. Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 35. A partir daí nós vamos meditar a Palavra de Deus. E já adiantando, o nosso tema é a respeito das vocações. Nós estamos no ano vocacional na Igreja do Brasil. A Igreja do Brasil já teve 3 anos vocacionais. Teve um na década de 80, 90, depois tivemos outro nos anos 2000 e depois estamos agora no 3º ano vocacional, onde a Igreja medita a respeito da vocação. Você pode me perguntar, mas Padre, o que é a vocação? A vocação é um chamado. Vocare vem do latim e significa chamado. É relação entre duas pessoas, uma que chama e a outra que responde. E nós vamos ver que a vocação, ela brota do coração de Deus. É um chamado de Deus, um chamado pessoal de Deus para cada um de nós. E nós respondemos a esse chamado. Quando Deus nos fala, quando Deus nos chama, nós prontamente, como seus filhos, somos chamados a responder a Deus. Vamos escutar no Evangelho, então, os discípulos respondendo ao seu chamado. Do Evangelho segundo São João. No dia seguinte, João Batista estava de novo com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele disse: Vinde e vereis. Foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e havia seguido Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão, Simão, e lhe falou: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, conduziu-o até Jesus. Olhando para ele, Jesus lhe disse: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós escutamos o relato das primeiras vocações, do primeiro chamado de Jesus. Jesus que começa a chamar os seus primeiros discípulos. E é interessante que no Evangelho de João, o intermediário para o chamamento de Jesus vai ser João Batista. Porque João Batista já tinha os seus discípulos
E João Batista, como nós sabemos, estava preparando a vinda do Messias. No Evangelho de Mateus vai dizer: a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. E João Batista, como eu dizia, já tinha os seus discípulos que o seguiam. Mas é interessante porque depois que João Batista batiza Jesus, João reconhece a messianidade de Jesus. E 2 desses discípulos que estavam no grupo de João começam a seguir Jesus. O Evangelho é claro. Vendo Jesus passar, João disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou: que procurais? E é interessante porque os discípulos já reconhecem que Jesus é mestre. Por isso eles dizem: Rabi, onde moras? Ele diz: vinde e vede. E os discípulos vão e começam a seguir a Jesus. E seguindo Jesus, esses discípulos começam a ter uma nova vida. Quando nós começamos a seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, nós começamos uma nova vida, como aqueles discípulos. Alguém indicou quem era o Cordeiro de Deus. João Batista indicou: eis o Cristo, eis o ungido, eis o Cordeiro de Deus. E 2 desses discípulos começaram a seguir Jesus. E Jesus então acolhe esses 2 discípulos dentro do seu grupo. E o Evangelho continua dizendo que André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido a declaração de João e havia seguido Jesus. Ele foi então encontrar-se com seu irmão. Ele foi falar para o seu irmão o que havia acontecido, que ele havia visto o Cordeiro de Deus, que ele havia encontrado com o Cristo, aquele do qual as Escrituras nos falavam. E quando ele vai até o seu irmão, ele comunica isso. Encontramos o Messias, encontramos o ungido, encontramos aquele de quem os profetas falaram, encontramos aquele de quem o Antigo Testamento inteiro estava esperando. E então conduziu-o até Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: tu és Simão, filho de João, e te chamarás Pedro. Que bonito essa passagem dos discípulos que começam a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está o chamado desses primeiros discípulos. Como eu dizia no início, é vocação. Vocação é chamado, é relação de um com o outro. Jesus teve essa relação de amor e de chamado com os seus primeiros discípulos. João Batista indicou quem era o Cordeiro de Deus, que era o próprio Jesus. E os discípulos então, André, Pedro, João, começam a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua vida se transforma. E a sua vida é totalmente renovada pelo Cristo que eles começam a seguir. Meu querido e minha querida, você já se perguntou qual é a tua vocação? Qual é o estado de vida ao qual o Senhor te está chamando? Você que é jovem, que está nos acompanhando, que está nos assistindo, você já se perguntou qual é a vocação? Qual é o sonho de Deus para você? Dentro da nossa igreja existem diversas vocações. Nós temos diversos ministérios e diversas vocações. Temos a vocação ao matrimônio. É claro, constituir uma família, decidir se casar, decidir contrair o matrimônio é uma vocação que precisam de graças especiais de Deus para que você possa seguir dentro dessa vocação. Mas dentro da nossa comunidade não existe somente o matrimônio. Existe a vocação religiosa, aqueles religiosos e consagradas, irmãs, irmãos que dedicam toda a sua vida pelo anúncio do Evangelho por todo o mundo. Existe a vocação missionária. Vocação missionária é essa que pode ser feita pelos leigos e que pode ser feita por irmãos, por religiosos, por religiosas e por padres. No meu caso, eu sou de uma vocação missionária. Sou padre, mas também sou missionário. E então, vamos anunciando o Evangelho por todos os lados. E existe também a vocação à vida sacerdotal. Aquele rapaz, aquele jovem que se decide seguir o caminho do Senhor. E seguindo o caminho do Senhor, aquele jovem, aquele rapaz, ele pode entrar na vida sacerdotal. Primeiro deverá fazer uma experiência de estudos no seminário e tudo o que seja necessário. E depois disso, seguirá o caminho da vocação sacerdotal. Por isso, eu te pergunto mais uma vez,
qual é a sua vocação. A vocação que Deus sonhou para você. É dentro dessa vocação, meu querido e minha querida, que você vai encontrar sentido para a sua vida. Não tenha medo de responder ao Senhor que te chama. Se o Senhor te chama à vida sacerdotal, você que é jovem, você que é rapaz, você quem sabe que nem seja assim tão jovem, mas sente o chamado à vida sacerdotal, vá à vida sacerdotal, abrace a vida sacerdotal. Procure um seminário, procure uma congregação, procure a sua diocese, mas responda ao chamado de Deus. Porque quando nós respondemos o chamado de Deus, nós somos bênção para nós e para todos aqueles que estão junto conosco. Se você está sendo chamado à vocação, à vida matrimonial, a constituir uma família, siga em frente e constitua essa família. Deus te dará as graças necessárias para que você possa constituir essa família, para que você possa educar os seus filhos, para que você possa ter muitos filhos. Agora, se você jovem, moça, sente o chamado à vida religiosa, de abraçar a vida religiosa e de se consagrar como religiosa dentro da igreja, então responda a esse chamado, decida-se então a ser essa religiosa dentro de um carisma específico da igreja. E se você sente o desejo de ser um leigo consagrado, uma leiga consagrada, um missionário, uma missionária, responda a este chamado. Eis o Cordeiro de Deus, vai apontar João. E é justamente isso que nós fazemos na nossa vocação específica. Nós apontamos o Cordeiro de Deus, aquele que nos chamou para viver dentro do seu plano neste mundo. E quando nós respondemos à nossa vocação, nós cooperamos com o reino de Deus neste mundo. E Deus vem na nossa história e Deus toma a nossa própria história nas suas mãos. Veja que bonito, meu irmão e minha irmã, quando nós respondemos à vocação a qual Deus nos chama. Não tenha medo de responder à vocação a qual Deus se está chamando. Se te chama ao matrimônio, não tenha medo de responder. Se te chama a vida consagrada, não tenha medo de responder à vida consagrada. Se te chama a vida sacerdotal, não tenha medo de responder. Se te chama a vida missionária, não tenha medo de responder. O Senhor dará todos os dons necessários para que você possa levar para frente e adiante a vocação a qual Ele está colocando no seu coração e na sua vida. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã. O que pode travar muitas vezes a nossa vocação é o medo. Medo de deixar a família, medo de deixar o país, medo de deixar a pátria, medo disso, medo daquilo. O medo não pode triunfar. O medo não pode travar a nossa vocação. Nós somos chamados a responder à vocação a qual Deus plantou no nosso coração. Deus sonhou com essa vocação desde toda a eternidade e colocou essa vocação, esse chamado no nosso coração. E por isso é uma relação, como eu dizia, é Deus que chama e nós que respondemos. Mas não é uma relação de senhorio, é uma relação de amor. Um Deus todo amoroso, todo misericordioso, que te chama e te indica um caminho para que você possa encontrar a tua realização e possa encontrar, no fundo, o verdadeiro sentido da tua vida, o verdadeiro sentido do porquê você está neste mundo. Meu irmão e minha irmã, para descobrir a nossa vocação, o primeiro passo é a oração. Se aproxime de Deus, se aproxime dos santos, se aproxime da Virgem Maria, se aproxime do Cordeiro de Deus que é o Cristo. Reze e peça que o Senhor ilumine o seu coração e te indique qual é o caminho e qual é a vocação específica que Ele está te chamando. O Senhor vai te indicar, o Senhor vai te mostrar e as luzes do Espírito Santo vão iluminar o teu coração e a tua vida. Fique com Deus.